Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Helena Fayon Pirinotto. Helena, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João. Helena, hoje quase 100 milhões de brasileiros sofrem com algum problema de audição. Isso está ligado a fatores genéticos ou podem ser desenvolvidos com o tempo? As duas coisas, João. As pessoas podem nascer com algum problema auditivo, que varia entre leve a severo, como também podem adquirir durante a vida por doenças, por traços hereditários mesmo que vão desenvolvendo com a idade. Hoje, a questão do barulho é algo que preocupa? É o que mais preocupa, nós podemos falar que é uma das coisas que mais preocupa é a questão do barulho. Além do mundo estar muito barulhento, tudo faz muito ruído, a rua, trânsito, as fábricas, existe um grande problema que são os fones de ouvido, que já está virando quase um problema de saúde pública, porque os jovens começam a usar os fones muito cedo, crianças assim bem pequenas já usam os foninhos de ouvido numa altura muito grande e por muito tempo, né? A gente sabe que com uma exposição contínua a um som de mais de 80 decibéis, que seria mais ou menos o barulho de um carro funcionando, vamos colocar assim, por 8 horas diretas, vai causar uma lesão permanente na audição. Quando eu falo permanente é que não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada. A única coisa que cuida disso é o aparelho auditivo. E o que acontece? Esse tipo de perda, que é por exposição a ruído, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que trabalham com barulho, que não usam protetores auriculares adequadamente durante o período de trabalho, essa perda que acontece normalmente por volta de 10 anos de exposição. Se a criança começa a ouvir som alto com 6, 7 anos, 8 anos, que a gente já vê casos, quando ela chegar com 16, 17, 18 anos, ela já vai estar com uma perda auditiva. Essa perda auditiva é irreversível, não volta. E depois que cai um pouquinho, ela começa a piorar, tá? Essa pessoa nunca vai ser um surdo grave, que a gente fala, né? Um surdo profundo, que não vai conseguir ouvir nada, mas vai causar um impacto na comunicação dele completa. E imagina no período de aprendizagem, no período de adulto jovem que vai estar trabalhando. Então vão ser futuros usuários de aparelhos auditivos, que por sinal estão maravilhosos, mas não substituem a audição normal. Então assim, o ruído eu penso que é um dos fatores mais sérios que hoje em dia está impactando a audição da população. No caso do fone de ouvido, se a pessoa ouvindo um determinado volume, ele está aumentando esse volume para ter aquela mesma sensação, já deve procurar um profissional. Ele tem que ficar atento, né? Porque como eu falei, como o mundo está muito barulhento e a criança e o jovem normalmente não é muito atento, né? Ele se distrai com facilidade, para apagar o barulho que tem ao redor, eles costumam aumentar o volume do som. E aí acostuma a escutar um som mais alto, que não tem necessidade. Existem quase todos os mecanismos, os fones de ouvidos, eles têm alertas, acima disso vai fazer mal para a sua audição. É verdade, vai fazer mal mesmo, eles não estão brincando, não é mentira. Então tem que ficar abaixo desse nível e também descansar. Escutou 1 hora, 2, tira, descansa um pouquinho o ouvido, fica um tempo sem nada, depois escuta de novo, porque o que faz mal é o nível alto com tempo excessivo, né, com muito tempo. E nós sabemos que tem jovens que passam 8, 9 horas no dia, se não é ouvindo música, com games. Então, na medida não tem problema nenhum, não faz mal, não acontece nada, mas sem medida vai acabar trazendo uma perda. Esse é o fone na questão da música. As pessoas que trabalham em ambientes barulhentos, eles têm alguns protetores. Sim. Auxilia? Muito, auxilia muito. Porque normalmente um protetor auditivo ele vai tirar de 20 a 25, 30 dBs do barulho. Então, por exemplo, se o ambiente tem 85, tirou 25, ele vai para 60, 65. Então, isso não causa mal. Então, mesmo ele ficando às 8 horas trabalhando naquele ambiente ruidoso, se ele estiver devidamente com o fone ou com o plug, aquele de enfiar na orelha, ele vai estar protegido.
Tem pessoas que têm resistência a essa proteção. Exato. Esse é o problema. A gente encontra muito isso, infelizmente, porque as pessoas falam que é ruim, esquenta, incomoda. Realmente não é uma... existe uma busca grande para melhorar isso cada vez mais, para ficar mais confortável. Mas ainda não é um acessório, é algo né, que não está em mim, então não é gostoso ficar usando. Mas é muito importante ter essa consciência. Não resolve, assim, cada meia hora que eu fico sem o protetor durante o trabalho, a proteção cai pela metade. Então, assim, se eu fico 8 horas trabalhando, meia hora eu fico sem o protetor. Então, se era para proteger essas 8 horas, 4 horas eu vou estar protegido, 4 horas não. Vai acontecer de haver uma perda, do mesmo jeito. No caso, a criança nasceu com um problema. O aparelho, uma cirurgia, pode resolver, dependendo do caso, ou não? Dependendo do caso, tem algumas cirurgias que podem ser feitas e dependendo do caso é só o aparelho mesmo, certo? Hoje a gente tem uma triagem neonatal que é feita, que é o teste da orelhinha, que é feito quando a criança é recém-nascida, ainda ou nos primeiros dias, que já vai detectar se existe alguma coisa de anormal. Não é porque o teste deu alterado que a criança tem algum problema de audição, não. Aí é só o sinal que ela vai fazer outros exames. Se a criança é detectada rapidamente nos primeiros meses e já é colocada prótese nessa criança, bebezinha mesmo, a chance dela desenvolver fala normalmente, sem problemas, sem dificuldades de falar, nem na voz, nem a voz será uma voz diferente, é assim, de 95%. Quanto mais tempo passa sem usar o aparelho, mais difícil é essa criança que nasceu com uma perda auditiva, né, ou total, ou uma parcial grave, ter um desenvolvimento normal de fala. Porque a criança surda não fala porque ela não ouve, não porque ela não tem capacidade de falar. Ela tem. Então, é muito importante cuidar dessa audição logo e já colocar o aparelho. Hoje em dia nós temos os implantes cocleares, né, no caso de uma cóclea que não tem nenhum tipo de resposta, então é feito um implante. Esse implante colocado eletrodos lá dentro do cérebro e vai colocar uma outra parte por cima com um ímã e a criança vai ouvir. Ou o adulto também, porque também se fazem adulto, vai ouvir normalmente. Né? Então, esses casos do implante é só para perdas, assim, a gente chama de anacusia, pessoas que não têm nenhum tipo de resposta auditiva, que é indicado para o implante, porque eu vou tirar a cóclea dela e colocar um eletrodo. Se caso aquilo não resolver, ela não vai escutar de jeito nenhum. Então, como em alguns casos não dá certo, então muito poucos, cada vez menores, mas ainda é uma cirurgia, ainda existe risco, tem que ser uma coisa bem, assim, não tem nenhum resto auditivo, porque com cóclea ou sem cóclea não vai ter alteração. No caso, quando que o profissional fala, olha, você precisa de um aparelho? É a idade, é o nível? É o nível da audição. Tá? A gente tem perdas leves, moderadas, severas e graves, certo? Então, uma perda leve, ela já deve ser protetizada, mesmo sendo uma perda leve. Muitas vezes a gente escuta falar assim, mas eu só tenho um pouquinho de perda auditiva, eu não preciso usar aparelho, eu não preciso colocar prótese. Ainda existe muita resistência à colocação de prótese. O que eu falo sempre é que a gente tem que encarar a prótese como um óculos. Se eu uso óculos normalmente, com muita facilidade, por qualquer motivo, mesmo se eu tenho só meio grau de perda visual, eu já coloco o óculos, o aparelho auditivo é a mesma coisa. É necessário que esse cérebro, essa cóclea, esses nervos auditivos continuem sendo estimulados, sem que eu precise piorar. Imagina se eu fosse esperar estar com uma visão completa, estar com 7 graus de miopia, por exemplo, para colocar um óculos. O que eu já teria caído na minha vida até chegar aos 7 graus? Fora que segura um pouco, tá? Independente do motivo dessa perda acontecer, em alguns casos ela pode progredir. Agora, se eu coloco uma prótese, se eu começo a estimular o cérebro, não deixo o cérebro esquecer, vamos falar, como é escutar, continuo organizando isso, eu consigo segurar a perda e consigo dar uma qualidade de vida muito maior e às vezes evitar que fique uma perda mais severa. Então, todos os tipos de perda auditiva devem ser protetizados dependendo do que causa, né? Os que não são tratáveis, tem perdas que são tratáveis, com cirurgia, com medicação, as que são irreversíveis
devem ser protetizadas. No caso do aparelho, a pessoa tem que usar diariamente, constantemente, quase 24 horas. Exatamente, é o tempo assim, a gente fala que o tempo que está acordado, de novo eu vou fazer o paralelo com o óculos, né? O tempo que eu estou acordado a gente usa óculos. Então, o tempo que a gente está acordado, a gente usa o aparelho, porque ele ajuda em tudo. Certo? Mesmo que eu estou sozinha na minha casa, não tem ninguém, está tudo quieto, não estou vendo televisão, não estou vendo nada, o ideal é que eu fique com o meu aparelho auditivo, porque se eu bater na porta, se alguém chamar, se acontecer um barulho estranho na casa, sei lá, cair alguma coisa, a pessoa vai poder saber que está acontecendo aquilo. Então, o aparelho é para ser usado, de preferência, claro que sempre, como eu falo, dependendo de cada pessoa, de cada caso, o tempo todo. Os aparelhos estão muito pequenos hoje em dia, muito bonitos até, vamos falar assim, né? Porque perto do que eles já foram. Tem um design muito inovador, são aparelhos que são assim, como eles são totalmente digitalizados, estava esquecendo a palavra, digitalizados hoje em dia. O som é muito próximo ao som natural, não existe ruído, não existe nem nada que atrapalhe o som a chegar. Então, dá um retorno excelente para quem está usando o aparelho. É uma audição assim, muitos pacientes meus falam que esquecem que estão com o aparelho, vão deitar, ou às vezes até vão querer entrar no chuveiro, aí perguntam, nossa, eu estou com o aparelho, não pode, ele não gosta de água, tem que tirar o aparelho. É porque de tanto que fica fácil, né? E estão minúsculos, não aparece, mesmo os que são atrás da orelha, que estão aí dizem, eu não quero usar aquele aparelhão grandão. Não existe mais esse aparelhão grandão. Né? Mesmo mais potente, mais forte, que tem que ser maior, ele ainda é pequeno. Ele ainda é extremamente discreto e até bonitinho. Tá joia. Helena, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Tá joia. Muito obrigada, João. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a fonoaudióloga Helena Fayon Pirinuto.